Queridos alunos, como vocês estão? Para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Larissa Terra, sou professora de língua portuguesa. E no vídeo de hoje, a gente vai fazer a análise sintática de trechos do livro O Chamado do Monstro. Vamos juntos? Bom, gente, então aqui eu fiz para vocês esse formulário, esse forms. Você vai começar aqui colocando o seu nome completo, obviamente, vai selecionar qual é a sua turma, e aí você vai perceber que eu selecionei alguns trechos da obra O Chamado do Monstro para a gente analisar. Então, aqui na primeira questão. Na primeira oração, o termo as escuras deve ser classificado como sujeito do verbo estar, porque não contraria nenhuma das quatro características básicas do sujeito. Gente, o sujeito é o termo de valor substantivo a quem um predicado se refere, cujo núcleo não é preposicionado e que desencadeia a concordância do verbo. As escuras contraria tudo aí dessa relação, né? As escuras é um advérbio de modo, na verdade. Aqui no trecho, a avó tinha colocado a mãe de Connor na cama. Há duas orações. Opa, deixa eu voltar aqui um pouco. Há duas orações, vamos ver? Tinha colocado a mãe de Connor na cama. Gente, na verdade, tinha colocado, são dois verbos distintos? São duas ações distintas? Não, né? E a gente vai ter aí uma locução verbal. Se tem uma locução verbal, eu tenho uma única oração, beleza? Vamos para o próximo. Os trechos antes de ela ir dormir, e ela geralmente começava a se sentir melhor, apresentam o mesmo sujeito sintático, mas sujeitos semânticos distintos. Então, ir dormir, ela, começava ela. Sintaticamente, ambos são sujeitos determinados simples. Mas e semanticamente? A quem eles se referem? Quando você fala nananana, o primeiro ali está se referindo à avó, né? Ela ir dormir está se referindo à avó. A avó tinha colocado a mãe de Cono. Mas e a segunda oração? Está se referindo à avó? Na verdade, não. Está se referindo à mãe. Então, sintaticamente, é o mesmo sujeito, mas semanticamente se refere a elementos distintos. O segundo período do texto, classificado como composto, apresenta mais de uma oração. Todas as orações, por sua vez, apresentam o mesmo sujeito semântico. Tem que voltar lá no segundo período do texto e ver quais são os referentes, né? Então, vamos aqui, essa próxima. O verbo dar, na última oração, apresenta um sujeito classificado sintaticamente como desinencial. Vamos ver o verbo dar? Ficar parada não dá certo. Gente, aqui, o que não dá certo? Ficar parada. Esse é um exemplo de um sujeito oracional. O se no trecho deve ser classificado como pronome passivador. Esse se aí é uma conjunção de condição. O outro, a locução verbal, vai ajeitar, apresenta sujeito indeterminado? Não, o sujeito aí vai ser o quem, certo? Sujeito determinado simples. Quantidade de orações no trecho equivale à quantidade de períodos de frases, você vai ter que contar. E o verbo ficar na penúltima oração deve ser classificado como copulativo de ligação? Se ele está ligando o sujeito a uma característica atribuída ao sujeito, o verbo ficar está na lista, né? Dos verbos de ligação. Então, é possível sim que o verbo ficar seja um verbo copulativo, um verbo de ligação. Vamos ver aqui? Olha só. Então, tem assim, ó. Ficar parada não dá certo. Eu tenho o verbo ficar, que está na lista dos verbos de ligação, e parada, que é um predicativo do sujeito. Então, sim, nesse caso, o verbo ficar é sim um verbo de ligação. Vamos lá. A primeira oração do trecho, uma mulher na minha idade que mora sozinha, apresenta um predicado verbo nominal. Gente, lembrando, o predicado, para a gente classificar, a gente precisa identificar os predicadores, certo? Os núcleos do predicado. A gente tem dois predicadores distintos que podem ser. Vou voltar. A gente tem dois elementos que podem funcionar como predicadores. O verbo de ação, e toda vez que tiver um verbo de ação, ele vai ser um predicador, ele vai ser um núcleo. E o predicativo, toda vez que tiver um predicativo, ele vai ser um núcleo. Se eu tiver, então, um verbo de ação na oração, eu tenho um predicado verbal. Se eu tiver, então, um predicativo na oração, eu tenho um predicado nominal. Se eu tiver os dois, eu tenho um predicado verbo nominal. Vamos ver aqui. A primeira oração do tranã, que mora sozinha, um predicado verbo nominal. O verbo morar, gente. O verbo morar é um verbo de ação, é um verbo significativo. Quem mora, mora. É um verbo intransitivo. E sozinha aí é um predicativo do sujeito, é uma característica atribuída ao sujeito que faz parte do predicado. Né? Aqui eu dupliquei, vou corrigir para vocês na hora lá que vou lançar para vocês. Vamos aqui, outro trecho. Então, você não diria isso se tivesse escutado os gritos de um homem atravessado por uma lança.
falou o monstro. Os urros apavorados de um homem enquanto era estraçalhado por lobos, então fique quieto. Gente, vamos lá. O verbo dizer na estrutura, você não diria isso, deve ser classificado como bitransitivo, pois apresenta dois complementos expressos, um direto e um indireto. Vamos lá, gente. O verbo dizer, geralmente, o verbo dizer é um verbo bitransitivo. Quem diz, diz algo a alguém. Mas nesse caso, tem o a alguém? Você não diria isso. Na estrutura é só o algo. Então, na estrutura é só um verbo transitivo direto, certo? O verbo falar na segunda estrutura tem como objeto direto o termo o monstro. Falou o monstro. Ai, meu Deus do céu! E agora? A quem o verbo falar se refere? Gente, vocês têm que lembrar dos passos da análise. Primeira coisa, acha o verbo. Depois de achar o verbo, você tem que ver a quem esse verbo se refere. Você vai atrás do sujeito. Faz isso, porque senão você pode se confundir. Você pode confundir o sujeito com o objeto. Não. Primeiro acha o verbo, depois vê a quem esse verbo se refere. Só depois você procura o objeto, beleza? Então eu tenho aqui, falou o monstro. O verbo é o verbo falar. A quem esse verbo se refere? Qual é o sujeito dessa oração? O monstro. Então, o monstro aí vai ser o sujeito. E aí, nesse caso, o objeto direto, o que o monstro falou? Foi dito antes. Olha lá. Você não diria isso se tivesse escutado os gritos de um homem atravessado por uma lança. Isso foi o que o monstro falou. Beleza? Então, na verdade, a gente faz uma referência aí a algo que já foi dito antes. Então, o monstro não é o sujeito. O monstro aí vai... ao contrário, né? O monstro não é o objeto, o monstro aí vai ser o sujeito. Beleza? Vamos lá. O penúltimo período é marcado por uma oração na voz passiva analítica. Um homem era estraçalhado por lobos? Exatamente. Vamos lembrar? A voz passiva analítica, ela tem o sujeito que está sofrendo a ação, mas ela tem uma estrutura muito específica, pré-determinada. Para ser uma voz passiva analítica, eu preciso necessariamente de uma locução verbal em que o verbo principal esteja no particípio. Foi o que aconteceu ali, certo? E a gente ainda tem a marcação do agente da passiva, aquele termo que está exercendo a ação dentro dessa estrutura da voz passiva, por lobos. Então, sim, nesse caso eu tenho uma oração na voz passiva analítica. Se fosse analítica, se fosse passiva sintética, eu precisaria aí da partícula passivadora, do pronome passivador. Não é o que acontece, beleza? Então, vamos continuar. É estraçalhado por lobos. Então, fique quieto. Então, fique quieto. Está falando assim, a frase imperativa, então, fique quieto, apresenta um predicado nominal. Verbo ficar, aí, gente, nesse caso, o verbo ficar é um verbo de ligação. A gente lembra que para ser um verbo de ligação, a gente precisa, primeiro, estar na lista dos verbos de ligação. Qual é a lista mesmo? Cafés para dois vendo TV. Então, C, de continuar. A, de andar. F de ficar, olha aí, fique, ok? Vamos só terminar. Então, F de ficar, E de estar, S de ser, P de parecer, P de permanecer, V de viver, T de tornar-se e V de virar. Então, o ficar está na lista, mas não basta que esteja na lista. A gente precisa que esse verbo esteja ligando o sujeito a uma característica do sujeito. Tem alguma característica aí? Quieto. Gente, qual é o sujeito? Lembra, nas estruturas imperativas o sujeito vai ser desinencial. Você vai ficar quieto, tu ficarás quieto, certo? Então aqui está completamente correto, absolutamente correto. É um predicado nominal porque eu tenho um verbo de ligação e verbo de ligação não pode ser o predicador, ele não é significativo, então não pode ser o núcleo. E eu tenho um predicativo, então tá certíssimo. Vamos lá. Na oração, então fique quieto, o verbo ficar deve ser classificado como intransitivo. Acabamos de ver isso. Se você acertou a primeira, não tem como você errar essa, certo? Então aqui você tem um verbo de ligação. Se fosse assim, ó, ele ficou em casa, aí sim seria um verbo intransitivo, porque em casa não é uma característica atribuída ao sujeito. A gente só vai ter o verbo de ligação sendo um verbo de ligação quando ele está ligando. Eu sei que parece redundante, mas é para a gente internalizar esse conhecimento. Então, nesse caso, então, fique quieto não é um verbo significativo, ele não é intransitivo, ele é um verbo de ligação. Acertou um, tem que acertar o outro. Vamos lá. Histórias são as coisas mais selvagens que existem, provejou o monstro. Histórias perseguem e caçam e mordem. Isso é o que os professores sempre falam, resmungou o garoto.
e ninguém acredita neles. Vamos lá, gente. A primeira oração do trecho apresenta um predicado verbal. A primeira oração do trecho, histórias são histórias são as coisas mais selvagens que existem. O verbo ser aí é um verbo de ação? Se não é um verbo de ação, não tem como ser um predicado verbal. Verbo ser aí é um verbo de ligação, e verbos de ligação nunca vão ser predicadores, coitados, eles não são significativos. Então, a gente não tem um predicado verbal, a gente tem um predicado nominal, beleza? Vamos lá. Então, aqui tudo certo, né? Todo mundo entendeu. Vamos para o próximo. A oração trovejou o monstro não é um caso de oração sem sujeito, pois o verbo que indica o fenômeno da natureza está sendo apresentado de forma conotativa. Gente, a gente sabe que verbos que expressam fenômenos da natureza são verbos impessoais, então a gente tem um sujeito inexistente, uma oração sem sujeito. Porém, pode acontecer de aquele verbo estar sendo utilizado num contexto conotativo. Lembra? Estão chovendo gatos e cachorros, choveram palavrões. Nesse contexto, é uma relação conotativa. Não tem como denotativamente chover palavrão, certo? É o que está acontecendo aqui. Trovejou o monstro. Não estamos utilizando o verbo trovejar aí no sentido denotativo de cair um trovão. Não, é como se fosse o monstro vociferou. Então aqui o verbo trovejar tem sim um sujeito e ele se refere ao monstro. Então, sujeito determinado simples, o monstro. Muito cuidado. Vamos lá. O período composto. Histórias perseguem e caçam e mordem. Primeiro, isso é um período composto? Sim, é um período composto porque ele apresenta mais de um verbo, mais de uma oração. Tá? Apresenta 3 orações distintas? Sim, porque são 3 verbos. A quantidade de verbos na estrutura corresponde à quantidade de orações na estrutura, certo? Certo. 3 orações distintas, todas com predicado verbal? Vamos ver, para ser predicado verbal eu preciso de verbos significativos. A gente precisa saber se todos os verbos aí são de fato significativos. As histórias perseguem. Permanecer, parecer, ok. P aí é de um verbo de ação. Caçar, verbo de ação. Morder, verbo de ação. Então, são 3 verbos significativos, verbos de ação, não tem nenhum predicativo aí. Então, de fato, todas elas têm um predicado verbal. Excelente, tudo certo. No trecho, resmungou o garoto. No trecho, resmungou o garoto, identifica-se um verbo transitivo direto, cujo objeto direto é o garoto. Novamente, a gente tem de novo aí o caso de uma oração na ordem indireta, o sujeito aparecendo depois do verbo, tá? Cuidado para você não confundir, então, o sujeito com o objeto, por favor. Viu que eu já tentei pegar vocês 3 vezes aí nessa mesma estrutura, tá? Não entra nessa. Então, primeiro você acha o verbo, depois você vê a quem esse verbo se refere. Quem foi que resmungou? O garoto. Então, aí, o objeto não é o garoto, o sujeito é o garoto, beleza? Então, muito cuidado com isso daí. Vamos lá. A última estrutura tá assim, ó. Deixa ele em paz, Connor escutou e estremeceu. Gente, nesse contexto, eu tenho uma fala. Eu tenho a fala de um personagem. Sendo a fala de um personagem, é possível que eu construa a minha estrutura de uma forma coloquial, por meio de uma variação linguística não normativa, certo? Foi o que aconteceu aí. Deixa ele em paz. Gente, pronome pessoal do caso reto exerce papel sintático de sujeito. Quem é que exerce papel sintático de objeto? Pronomes oblíquos. Pronomes oblíquos, certo? Então, olha o que a questão está falando. Por demarcar a fala de um personagem, percebe-se que a estrutura em aspas simples foi construída de forma coloquial, certo? Como seria a reescrita do trecho de acordo com a gramática normativa sem prejuízo semântico? Uai, sem prejuízo semântico, eu estou falando que não tem uma interferência no sentido. O sentido vai permanecer o mesmo no contexto, né? Então, deixe-me em paz? Não, porque é deixe ele, então não é o me. Deixe-lhe em paz, a gente sabe que o pronome oblíquo lhe se refere a objetos indiretos, tá? Eles não podem exercer o papel sintático de objeto direto. E quem deixa, deixa algo. Quem deixa, deixa alguém é o verbo transitivo direto, então não pode ser o lhe. Deixe-nos em paz. Poderia ser, mas muda a semântica. Deixe-o em paz? Aí sim, deixe ele em paz corresponde normativamente a deixe-o em paz. Poderia ser deixe-a em paz também, só que aí você muda a semântica. Beleza, gente? Tranquilo, né?
Então, é isso. Não tenho mais o que trabalhar com vocês. Ó, que foi bastante coisa, né? Mas eu espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida que permaneça, manda mensagem nos comentários, tá bom? Deixa nos comentários. E, claro, a gente vai ter a aula do Zoom, então a gente vai rever tudo isso depois. Ok? Um grande abraço para vocês e até mais!